Fala galera aqui do canal 4K, beleza? Se liga só, Felipe aqui na área. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Só que antes de qualquer coisa, pessoal, me desculpa, porque assim, eu não estou em casa. Passei esses dias aqui na casa da minha mãe. Lá em casa tá maior bagunça que nós estamos pintando, eu e minha esposa. E eu acabei vindo pra cá, esqueci câmera, esqueci o gravadorzinho de áudio. Então provavelmente hoje a qualidade do vídeo e do áudio vai estar um pouquinho inferior, beleza? Mas o assunto de hoje é importante, então não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like já, ativa o sininho. E é isso aí, pessoal, sem mais demoras, vamos pro vídeo. Bom, galera, nós temos acompanhado aí os assuntos do dia a dia. E é inacreditável como em pleno século XXI, nós, eu não vou nem falar como cristãos, eu vou falar nós como seres humanos. É inacreditável como nós ainda precisamos falar sobre assuntos relacionados ao racismo. É inacreditável você pensar que como ainda pode existir uma coisa como essa, cara, no mundo, dentro do ser humano, né? Eu falo isso porque assim, gente, eu sou branco, eu tenho amigos meus que são negros e eu percebo, cara, que de fato eu não vou nem entrar no assunto aqui de racismo reverso, se existe ou se não existe, mas a realidade é que eu não passo os perrengues que eles passam, entende? Eu, como branco, eu não passo nem a metade do que eles passam. Eu não sou perseguido em mercado, eu não sou perseguido em padaria, eu não sou vigiado em nada. Talvez se eu recebo um enquadro de uma polícia, talvez eu vou nem ser revistado, como já aconteceu de eu nem ser revistado. Então, eu vejo por relatos de amigos meus e eu fico pensando, como é que pode nós como seres humanos, cara, ainda em tempos como esse, ficar sabe, ficar tendo que falar e protestar relacionado ao racismo, sabe? E a verdade é que, gente, pelo amor de Deus, cara, se você é cristão, você tem que compreender que o racismo, ele é pecado. Racismo é pecado diante de Deus. E se você também não é cristão, tá assistindo esse vídeo, entenda, cara, que aos olhos de Deus não existe o racismo. E eu posso provar isso pela palavra de Deus. A palavra vai nos ensinar que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra vai nos ensinar que Deus, ele não olha como vê o homem, porque Deus, ele olha o coração, ele não vê a aparência. Nós entendemos pela própria história do rei Davi que Davi, ele é escolhido pelo profeta Samuel. Ele era o menor, ele era o mais feinho, ele era o que menos tinha aparência. E mesmo assim Deus escolheu. Então isso prova que Deus, ele não olha a aparência, Deus, ele olha o coração. E se você é crente, se você não é nem crente, se você é ser humano, você devia ter um entendimento de que os nossos olhos deveriam partir dos mesmos olhos de Deus. Ou seja, nós não podemos enxergar um ser humano pela sua aparência ou por aquilo que ele demonstra ser, mas nós devemos enxergar o ser humano por aquilo que ele é por dentro, cara. E a realidade é que Deus, o próprio Jesus Cristo, ele deu a sua própria vida por todos, cara. Ele não olhou se você é feio, se você é bonito, se você é branco, se você é negro. Ele não olhou a sua aparência, ele não olhou nem os seus defeitos, nem os seus pecados. Ele simplesmente morreu por todos, para que os pecados de todo mundo fossem redimidos através do sacrifício dele. Então, cara, o racismo sim é pecado. O racismo é pecado e deve ser combatido. E só pra constar, tá? Digo mais. Só pra constar, se você for estudar, se aprofundar e entrar em contexto histórico da Bíblia, você vai notar que Jesus, ele era um judeu. E por Jesus ser um judeu, cara, provavelmente ele não nasceu esse loirinho, branquinho, claro, dos olhos azuis que Hollywood passa nos filmes, não, viu? Jesus, em sua aparência, bem provável, quase que uma certeza que Jesus nasceu com um tom de pele escura. E o próprio Jesus, hein, o Filho de Deus, cara. E aí, eu acho impressionante como em pleno século XXI, o ser humano, ele não evoluiu, cara. O ser humano, ele continua agindo de forma primata. O ser humano não consegue colocar a mente dele para crescer, sabe? Vamos avançar como humanos, vamos avançar como seres humanos, sabe? Então, agora falando um pouco como crente, se você é cristão, brother, você tem que condenar o racismo como você condena qualquer outro tipo de pecado. Porque como eu disse aqui, cara, o racismo, ele é pecado aos olhos de Deus. Então nós não podemos e não devemos, cara,
nos associar com esse tipo de comportamento, entende? E é o momento de nós primeiramente olharmos para dentro de nós, cara, e começarmos a avaliar piadas, começarmos a avaliar a maneira que nós nos comportamos. É tempo de a gente começar a fazer uma autoavaliação se eu não estou praticando, cara, talvez um tipo de racismo, nem que seja por questões de brincadeira com os nossos amigos, sabe? Porque eu tenho sim amigos que não se importam com as piadas, mas sabe? Nós não podemos nos associar com esse tipo de comportamento, entende? Isso aqui tem que ser combatido, cara. E nós temos visto que, por ser necessário combater, e sim deve ser combatido, nós temos visto os protestos que têm acontecido nos Estados Unidos. Nós temos visto aí as coisas acontecendo, as manifestações, a galera na internet aí tretando e brigando. Mas aqui eu queria entrar num outro ponto. Porque o que nós temos visto sim é a luta contra o racismo. Muitas pessoas com uma boa consciência do que estão fazendo, com boas intenções daquilo que estão fazendo. E nós temos visto outras pessoas querendo lutar contra o racismo, mas fazendo isso de uma maneira totalmente ignorante, né? Eu tenho visto alguns vídeos na internet das pessoas lá nos Estados Unidos, em suas manifestações, e as pessoas roubando lojas, pessoas destruindo os monumentos, destruindo as ruas, destruindo até mesmo colchões de moradores de rua, agredindo pessoas, agredindo uma senhora de cadeiras de roda. E aí eu quero falar o seguinte, cara, você sim deve combater o racismo, sim você deve se manifestar, porque aquilo que você aceita hoje, a outra geração abraça, então você sim deve se posicionar. Só que a maneira que estão fazendo isso, cara, tem que ser uma maneira mais inteligente. Porque se você está apoiando esse tipo de manifestação, onde as pessoas estão saindo para vandalizar, onde as pessoas estão saindo para roubar, onde as pessoas estão agredindo outras pessoas, se você está apoiando esse tipo de gente, você está tão errado quanto aquele cara que praticou o racismo, sabe? E aqui é a hora da gente colocar nossa mente para funcionar, porque eu acho muito louco que a palavra de Deus vai nos ensinar que o próprio Jesus fala que não se pode combater o mal com o mal. E na verdade, o mal não se combate com o mal. Então Jesus fala assim, ó, você deve combater o mal com o bem. E é por isso que eu falo que esse tipo de manifestação, cara, deveria ser mais inteligente. Então se você está se posicionando contra o racismo, glória a Deus pela sua vida, mas faça isso de uma maneira inteligente. Use uma fé racional, use uma fé inteligente. Não apoie esse tipo de comportamento de vandalismo e nem esse comportamento violento que as pessoas têm manifestado aí nas manifestações, enfim. Sabe? Então, a única maneira que você venceu o mal é com o bem. Porque se você vence o mal com o mal, você derrotou o mal, mas o outro mal vai continuar lá. E não é isso que Deus deseja, entende? Nós precisamos mais do que nunca estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus é justiça, cara. Se você entende que situações como essa de Jorge e de todos os outros, todas as outras pessoas que sofreram racismo, você acha que é necessário fazer justiça? Então faça justiça aos olhos de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Porém, a própria palavra vai falar que a nossa autojustiça para Deus é trapo de imundícia. E sabe o que é trapo de imundícia? Se for pegar e estudar a palavra no seu significado, é absorvente. É um pano que era usado para interromper o fluxo sanguíneo. Entende? Então, cara, a sua autojustiça aos olhos de Deus é trapo de imundícia. E Jesus está falando assim, aí, eu quero levantar pessoas que têm fome e sede de justiça. Eu quero levantar pessoas que sim se posicionem contra o racismo, que vão lutar contra isso, que vão lutar contra esse tipo de pecado, mas que vão trazer a justiça do reino. Sabe? Porque o reino de Deus, ele é justiça, cara. E Deus sim, ele quer fazer justiça, ele quer usar você para fazer justiça. Então, sabe, sejam inteligentes na hora de você se posicionar. Sabe? Façam isso de maneira a estabelecer o bem, para combater o mal com o bem. Amém, galera? E só para finalizar o vídeo, eu só queria trazer a menção aqui de um homem chamado William Seymour. Você provavelmente já ouviu falar desse cara. O William Seymour, ele é praticamente o pai do pentecostalismo, ou da igreja pentecostal. O William Seymour foi o responsável pelo avivamento da rua Azusa, onde originou, cara, muitas denominações cristãs denominadas pentecostais, né? E esse cara, ele era negro,
ele era manco, ele era cego. E esse cara, ele não podia, pela sua aparência, ele não podia nem orar junto com os seus irmãos. Ele não podia participar das aulas de teologia junto com as outras pessoas. Ele tinha que ficar do lado de fora da sala, sabe? Ouvindo as aulas, porque as pessoas não aceitavam ele dentro da sala de aula. Esse cara, mano, se posicionou. Esse cara não aceitou. Esse cara, ele foi contra tudo o que as pessoas falavam, julgando a sua aparência. E esse cara, ele foi o responsável de joelhos no chão, para trazer justiça. Esse cara foi usado por Deus, irmão, para trazer o avivamento, o famoso avivamento da Rua Azusa, sabe? Então, fica aqui só essa menção a William Seymour, grande pai da igreja pentecostal. Se você é pentecostal, cara, se você, assim como eu, crê nos dons de Deus, crê nos dons de línguas, se você crê nas manifestações sobrenaturais de Deus, é devido a uma pessoa, cara, que se posicionou em oração e de joelhos no chão, e ele não se importou com a sua aparência, sabe? Ele foi contra tudo aquilo que as pessoas falavam acerca dele, sabe? E Deus está querendo levantar pessoas assim, para fazer e trazer justiça, para fazer e trazer o reino de Deus aqui na terra. Então, fica essa mensagem, que Deus abençoe, nós possamos sim nos posicionar contra esse pecado, contra esse mal. Isso aí, cara, é coisa do Satanás, entende? Então que nós possamos nos manifestar, nos posicionar. Então, um abraço no seu coração, que Deus te abençoe. Fui!